E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor José, a.k.a. Jofrinho, e vamos dar continuidade ao desafio do Jofrinho Modelando Together. Então vamos aqui para o desafio 10. Perceba que as peças começam a ficar um pouco mais interessantes, né? Peço para que vocês tirem print para que a gente não precise ficar voltando aqui nesse desenho para fazer o projeto da peça. Então, eu vou abrir aqui o SolidWorks, vou gerar um novo documento, peça, ok. Vou selecionar a ferramenta esboço dentro da aba esboço e selecionar o plano frontal. Então, primeiramente eu vou desenhar apenas a metade da peça, para depois utilizar a ferramenta espelhar entidades, ok? Então, para isso eu vou utilizar a linha contínua e vou, saindo da origem sempre, traçar apenas o formato da peça sem me preocupar muito com as dimensões. Por quê? Porque depois eu vou utilizar a ferramenta dimensão inteligente para definir essas dimensões, né? Beleza? Então tá aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é selecionar essa primeira reta que eu fiz na vertical, saindo da origem, e aqui aparece propriedades de linha. Então eu vou selecionar a opção para construção, ó. Perceba que ela se tornou uma linha de centro. Isso daqui vai facilitar o processo de espelhar entidades depois, porque isso daqui vai ser a nossa linha de referência, entendeu? Ok, então finalmente eu vou utilizar a dimensão inteligente para determinar as dimensões da peça, né? Que tem 30 de altura. A distância dessa reta até o outro lado da peça, que seria mais ou menos por aqui assim, né? Seria de 11 milímetros conforme o desenho. Então, se eu pegar em relação ao centro, essa distância vai ser metade, né? Que vai ser 5,5. Eu poderia só colocar 5,5, mas eu também posso colocar 11 dividido por 2. É uma possibilidade aqui, o SolidWorks ele já faz o cálculo para a gente, né? Da mesma forma que a distância do centro até aqui é 16 dividido por 2, no caso é 8, né? Esse raciocínio a gente pode fazer em relação aos outros pontos, as outras retas, né? Aqui é a metade de 2, que é 1. A distância desse ponto até o centro é a metade de 42, né? Então, eu vou fazer 42 dividido por 2. A distância desse ponto até o centro é a metade de 20, né? Que no caso é 10. Olha que legal. Perceba que se eu selecionar a opção dimensão inteligente, selecionar a reta inclinada e selecionar uma vertical, eu consigo determinar a angulação dessa reta inclinada em relação a essa vertical. No caso aqui eu vou colocar 45 graus. Por quê? Porque a outra metade da peça que eu vou espelhar também vai ter esses 45 graus que somando vai gerar os 90 graus da peça inteira, né? Conforme o nosso desenho. Então agora aqui, colocando as outras medidas necessárias, né? A distância do topo até essa linha aqui é de 11 milímetros. A distância daqui é 3 milímetros. A distância daqui é 4 milímetros. E perceba que meu esboço está totalmente definido, né? Então agora eu vou utilizar a ferramenta espelhar entidades. Como que funciona? Primeiro eu tenho que selecionar todas as entidades que eu quero espelhar, ou seja, ó, eu vou selecionar aqui no canto da tela e mantenho o mouse pressionado e vou selecionar a peça inteira, ó. Apareceu todas as linhas aqui. Eu quero espelhar todas elas, né? Então agora eu vou selecionar aqui, ó, espelhar em relação a, e vou selecionar aquela linha de centro que a gente fez. Ó que legal. Vai espelhar a peça e ela já está totalmente definida, ó. Perceba que agora ela até mudou de cor porque ela fechou todos os contornos, né? Então, finalmente eu vou vir na aba recursos e fazer um ressalto de 30 milímetros. Beleza, a peça não está pronta ainda, né? A gente tem que remover o material. Então, eu vou selecionar o plano que eu quero desenhar o esboço. Pode ser qualquer um desses planos aqui de origem, né? Ou pode ser algum plano da peça também. Por exemplo, eu vou selecionar esse plano de cima, vou na aba esboço e vou criar um esboço nesse plano. Pressionando a tecla Ctrl e apertando 8, a tela fica normal a esse plano, né? Facilita o nosso desenho. Ok, então, eu vou fazer aqui um retângulo de canto. Antes de fazer esse retângulo de canto, eu vou fazer aqui uma linha de centro, ó, saindo da origem até lá embaixo. Por que eu fiz isso? Porque eu vou utilizar novamente a ferramenta espelhar entidades, ó. Agora sim, eu vou utilizar meu retângulo de canto, vou fazer aqui coincidente com a peça, né?
Aqui vai ter uma distância de... A diferença é de 42 menos 30 vai dar 12. Mas como eu estou fazendo só metade, né? Então aqui vai ser 6. E aqui vai ter 20. Eu vou passar o mouse aqui para achar o ponto médio desse retângulo. Vou manter pressionada a tecla Ctrl e selecionar o ponto médio da minha linha de centro. E vou adicionar uma relação de horizontal entre as duas. Ó. Perceba que vai ficar alinhado o meu desenho. Ó. E ele está totalmente definido. Então, eu vou utilizar a ferramenta Espelhar Entidades. Vou selecionar todas as entidades que eu quero espelhar. No caso, é só o retângulo. Vou espelhar em relação à linha de centro. Olha que legal. Apareceu lá do outro lado, esboço totalmente definido. Então, finalmente, eu venho aqui na aba Recursos. E agora eu vou fazer um corte extrudado. Por quê? Porque eu já tenho material aqui, ó. Eu quero remover material, né? Então, eu não vou fazer um ressalto. O ressalto a gente utiliza para adicionar material. O corte a gente utiliza para remover material. Olha que legal. Então, aqui ele já vai remover todo o material, ó. Então, se eu apertar um Ctrl 7, ó, ele fica numa perspectiva isométrica. Então, tá pronta a nossa peça, ó. Perceba que, utilizando a ferramenta Espelhar Entidades, eu só precisei desenhar metade e espelhar a outra metade, né? Bem legal isso daqui, né, pessoal? Então, vejo vocês no próximo desafio.